Nós devíamos ser todos iluminados como estes nossos irmãos que estão aqui neste banco lateral. Olhem para isto. Isto é uma bonita imagem do céu, onde seremos todos iluminados. Meus queridos irmãos, valemos-nos hoje da primeira leitura da profecia de Malaquias, para depois chegarmos ao Evangelho. Muitas vezes a primeira leitura é tirada de profetas. Os profetas foram pessoas muito importantes no seu tempo, porque eram a voz de Deus, uma espécie de voz da consciência coletiva. Eles tinham uma missão muito importante, que era lembrar às pessoas a existência de Deus e, a partir daí, torná-las sempre cada vez mais coerentes com o Deus em que acreditavam. Normalmente, os profetas intervinham não para elogiar, mas para criticar, para chamar a atenção. Hoje em dia a palavra crítica tem uma conotação muito negativa, mas para despertar ao povo, porque o povo se desviava, punha Deus em segundo lugar, não punha Deus no centro da sua vida. Então as críticas vinham ao povo para que o povo acordasse e que reconhecesse e se voltasse para Deus. Depois também muitas vezes os profetas criticavam os reis, os governantes, porque eles não cuidavam bem do povo que lhes estava confiado. Aquelas palavras duras do profeta Ezequiel aos pastores: ai de vós, pastores, que não cuidais do meu rebanho. E em que o próprio Deus diz: eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de cuidar delas. Mas hoje, na profecia de Malaquias, e raras vezes acontece no Antigo Testamento, a crítica é feita aos sacerdotes, às pessoas ligadas ao culto. E é uma crítica, se calhar, mais violenta do que ao povo e do que aos reis. Porque os sacerdotes do Antigo Testamento eram aqueles que faziam a ligação do povo com Deus. Nós temos uma palavra que usamos para o Papa, o pontífice, não é? O pontífice é aquele que faz a ponte, aquele que liga. E esta era a função sacerdotal do povo de Israel. Os sacerdotes existiam para fazer a ponte entre o povo e Deus. Estavam ali no âmbito do sagrado. E então Malaquias, ou Deus, através da boca de Malaquias, faz esta dura crítica aos sacerdotes, porque se desviaram do caminho, porque fizeram tropeçar muitos na lei, porque destruíram a aliança feita com Levi, que foi o primeiro sumo sacerdote, e porque faziam acessão de pessoas. Grande crítica esta do profeta Malaquias aos sacerdotes do Antigo Testamento. A Igreja coloca neste domingo esta leitura de Malaquias por causa do Evangelho, em que Jesus faz a mesma crítica, quase 1600 anos depois. E quem dera que no tempo de Jesus as questões tivessem resolvido, que não se resolveram. Porque nós hoje, infelizmente, continuamos a ver na Igreja de Jesus sacerdotes com estas mesmas atitudes. Graças a Deus cada vez menos, mas os menos que são fazem muitos estragos. E esta palavra, hoje, não é para os padres, não é uma boa altura para a gente cascar nos padres, mas é para todos nós que estamos ligados ao sagrado, todos nós que nos chamamos filhos de Deus. É um bom dia para nós fazermos todos um exame de consciência sobre a nossa maneira de estar na Igreja de Jesus e no mundo em que nós vivemos. A grande crítica que Jesus faz no Evangelho aos escribas e aos fariseus é da incoerência. Dizem, mas não fazem. E se calhar esta é a crítica que hoje em dia Jesus faria à sua Igreja, a cada um de nós. Incoerência, hipocrisia, dizermos e não fazemos.
Como se houvesse na nossa vida uma bipolaridade. Uma coisa é o que nós somos na igreja, que vimos, rezamos, batemos com a mão no peito, mais ou menos ouvimos as leituras e entendemos, comungamos ou não. Isto é uma fase da minha vida. E depois, lá fora, sou outro. Isto é que é a incoerência. Isto é que é a hipocrisia. É de não pormos em prática aquilo que nós às vezes até pregamos. Aquilo que nós às vezes, já viram a quantidade de vezes, como digo sempre aqui não, porque aqui somos todos santos, mas olhando para os outros, que é o que nós gostamos de fazer, olhar para a vida dos outros, muitas vezes nós condenamos atitudes nos outros e nós ou as fizemos iguais ou piores. Mas sentimos que temos autoridade para julgar a vida dos outros. Com facilidade, apontamos o dedo a algumas situações das vidas dos outros. E a nossa incoerência é tal que algumas vezes nós criticamos uma atitude nos outros e alguém nos lembra, mas tu também fizeste o mesmo. E o que é que nós dizemos automaticamente? Não, comigo foi diferente. É isto que Jesus critica nos seus cristãos, nos seus discípulos. A incoerência. Jesus, engraçado porque nos outros domingos Jesus estava a falar para estes escribas, fariseus, doutores da lei, mas hoje Jesus já se virou para os seus discípulos, a dizer, tenham cuidado. E quando Jesus diz, cuidado com os escribas e os fariseus, não se aproximem deles. Não façam, não repitam no seio da comunidade cristã o que nós andamos a criticar neles. E aqui é que pega tudo. É que com muita facilidade nós nos podemos transformar na igreja de Jesus em fariseus, em escribas, com a conotação negativa que nós muitas vezes ouvimos no Evangelho. Estes sacerdotes do Antigo Testamento, como estes escribas do tempo de Jesus, desviaram-se do caminho. Desviar-se do caminho significa aproveitaram-se da sua função para fazer uma dignidade. Nós hoje temos muito isto na igreja, infelizmente, e como digo, cada vez são menos, mas os poucos fazem muito estrago. Isto que o Papa Francisco tem dito, que o carreirismo e o clericalismo são um cancro na igreja. São um cancro na igreja. Pessoas que aproveitam o estar na igreja para tirar lucro. E não é só padres e bispos, que pode até haver uma tendência natural para estas ambições. Mas até no mundo da política, às vezes aproveita-se a religião para se fazer política, para ver se conquista, para tirar partido. Isto não é andar no caminho de Deus. E esta crítica é uma crítica feroz a nós hoje que estamos ligados ao sagrado. Muitas vezes até só funcionários, fazer missas, rezar missas, atender as pessoas, sem esta interioridade de sabermos que a nossa missão não é tirarmos lucro da igreja, mas darmos lucro à igreja com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso apoio. Esta é que é a missão. Isto é que é estar no caminho. Depois, fazer tropeçar muitos na lei. Que no Evangelho é aquilo que Jesus critica. Dizem e não fazem. Atam fardos pesados nas costas dos outros e eles nem com um dedo os conseguem levar ou os carregam. Isto também vemos na Igreja de Jesus. E às vezes não é só entre os padres ou dos padres para os fiéis. Às vezes também entre os próprios fiéis. Já repararam que quando eu quero impor a minha ideia ou o meu ponto de vista, e acho que o meu ponto de vista e a minha ideia é a única que está certa, isto é o princípio do terrorismo e o princípio da intolerância. Só o que eu acho é que está certo, só o que eu digo é que está bem, e não dar lugar aos outros.
E às vezes esta maneira com que nós, como digo, criticamos a vida dos outros, e a nossa às vezes está tão bem pior. Esta história dos escândalos na igreja, sexuais ou não sexuais, porque não é só, na igreja não há só escândalos sexuais, há muito tipo de escândalos. E Jesus tinha prevenido para isso. Ai de quem causa escândalos. Melhor seria para essa pessoa não ter nascido, ou noutra versão, que atirasse uma mó de moinho ao pescoço e se atirasse ao mar. Estes escândalos, de às vezes de gente tão certinha, tanta batina e tanta renda, tantas filactérias alargadas, tantas borlas, e depois é apanhado em tal circunstância, é apanhado em tal sítio, ou o seu ataque de ira, ou falta de misericórdia, não condizente com o paramento tão bem bordado, mandou fazer e que vestiu. Isto é fazer tropeçar os outros. E mau padre será aquele que, em vez de encaminhar para Deus, acaba por afastar de Deus. Ouviram, futuros padres? É que dizem que agora esta nova geração ainda é pior. Uma vez, no outro dia, uma senhora estava triste porque o padre da paróquia dela era um padre muito velhinho e queria um padre novo. Disse: tenha cuidado, dê graças com o que tem, porque o que vier pode não ser assim tão bom. Por causa disto, de vermos a lei muito estreita, vivermos num espartilho e querermos impor isso aos outros, que cada um de nós tem uma vida tão diferente. E Jesus deu-nos essa liberdade. E depois a última, vocês fizeram acepção de pessoas. Na Igreja de Jesus não há cristãos de primeira e cristãos de segunda. No nosso mundo não há seres humanos de primeira e seres humanos de segunda. Nós fazemos essas distinções. Nós fazemos essas divisões, mais consciente ou mais inconsciente. Mas entre nós seres humanos, a dor dos que estão a sofrer na Palestina, não nos pode ser indiferente. O drama daquelas pessoas que fazem quilómetros para sair da sua terra, com perigos para vir para outras terras, para novas oportunidades, e às vezes maltratados nas terras de destino, não é isto que Deus tem pensado para nós. Com estas perguntas que Deus faz aos sacerdotes, não temos todos nós um só Pai? Ou seja, não somos todos nós filhos de Deus, batizados ou não batizados. O ser humano é por si, quer queira, quer não queira. Um ser humano é filho de Deus, quer queira, quer não queira. Se quer, muito bem, felizes. Se não quer, vai ter que se habituar à ideia. É filho de Deus. Nós não podemos, por muito que um filho diga ao pai ou à mãe: deixas ser meu pai, deixas ser minha mãe. A gente não pode proibir os pais de serem pais. Ou se dissermos a alguém: não quero que gostes de mim, não o posso proibir que goste de mim. É a mesma coisa com Deus. Somos todos filhos de Deus. Um Deus que nos criou a todos. Reparem mesmo esta história da Palestina. Os muçulmanos têm um Deus que é o mesmo Deus que nós, trocamos o nome. É Alá. Mas os judeus também têm o mesmo Deus. E atacam-se mutuamente. Mas nós não somos todos irmãos. Não somos barro criados na mão de Deus? Porquê é que nós somos desleais uns com os outros? Porquê é que em vez da paz nós queremos a guerra? Porquê é que em vez do perdão nós optamos pela violência? Os muçulmanos certamente que rezaram de manhã e vão rezar à noite. Os judeus certamente que rezaram de manhã vão rezar à noite. Alguns, agora que as imagens são mais vivas, veem mesmo os filactérios e as borlas. Mas esta gente, a rezar a Deus e a matar, acha que Deus alguma vez vai ouvir um ai daquela gente? Por muito piedosa que seja, mas que a seguir pega em armas e se põe a matar? Ou até de nós? A morte, matar o outro, não é solução para nada. Como estamos a ver, como as coisas vão escalando. Somos todos filhos do mesmo Deus. E é preciso recuperar esta fraternidade humana que começa por eu reconhecer o outro como um igual a mim.
igual a mim. É ser humano como eu. Porque às vezes temos a ideia de que os pobres, coitadinhos, têm que aguentar com tudo. Não! Têm direito, têm os mesmos direitos que nós temos. Não é por serem pobres, não é por terem algum problema de saúde, que são menos do que os outros. Jesus, além desta crítica, faz uma outra crítica, ou previne os seus discípulos e cada um de nós hoje, para termos cuidado com os títulos. Cuidado com os títulos. Os mais importantes no tempo de Jesus. Mestre, Pai e Doutor. Cuidado com os títulos. Não pelos títulos em si, que isto agora não é o tocato lá, não é? Não vos deixeis tratar por mestres. Isto é professor, não é? Olá, Manuela, estás boa? Não, ela é professora. Mas não é isso. A história não é para quem é aluno. O recado é para quem é mestre. Se não faças disso uma glória. Não te valhas disso para vingares e para subires na vida. E a mesma coisa com o Pai, e a mesma coisa com os doutores. Quantas vezes não são os títulos que se impõem, como estamos a ver agora no negócio dos 4 milhões. O título. Um título favorece. Um título dá jeito. E Jesus diz, não é esse o caminho. Não queres ser mais do que os outros. Não, com o teu título não imponhas coisas aos outros, não compres os outros, não peças favores aos outros. Estou a ser claro? Mas não é para eles, é para nós. É para nós. Porque não é mau que se tenha ajudado alguém. É pena que se não se ajude todos. E que um título consiga favorecer uns e não favoreça todos. Este é o problema. O problema dos títulos não é que a gente tenha um título. O problema é nós usarmos o título como um trunfo para sermos mais e melhores do que os outros. Isto é extremamente condenável por Jesus Cristo, como Ele próprio nos diz hoje. Então, Jesus pede-nos uma grande simplicidade de vida. Que os títulos não nos ceguem, que os títulos não nos iludam, que os títulos não façam de nós pessoas mais influenciáveis e às vezes prejudicando outros para eu tirar lucro ou para eu ser favorecido ou favorecer alguém. Este é o problema dos títulos. E por isso é que Jesus diz aos seus discípulos, tenham cuidado. Porque nós não somos os títulos que temos. Nós somos aquilo que somos. Não valemos pelos títulos. A vida humana não se vende. Se nós não somos um número, também não valemos pelos títulos que temos. Valemos por aquilo que de bom somos uns para os outros. É isto que nós vamos pedir a Jesus para o nosso mundo. Que nós cada vez mais criemos uma consciência de fraternidade universal. É mesmo muito importante. Aquilo que há uns anos atrás nós desvalorizávamos do Papa Francisco a dizer que nós estávamos a viver uma terceira guerra mundial em bocados, estamos a vê-la. Estamos a vê-la. De uns que se acham mais importantes do que outros, de que uns acham que têm poder sobre o território do outro, de uns que acham que podem tirar a vida ao outro. Mas nós não somos todos seres humanos. Estes miúdos que vocês estão aqui novos, na Palestina já morreram quase 4.000 crianças da vossa idade. A gente não pode esfregar as mãos, ainda bem que não estou lá. Podiam ser os nossos filhos. Temos que fazer alguma coisa. Não podemos ir à Palestina e dizer, calem, esperem. Não podemos fazer isso. Mas podemos dizer aos nossos filhos, estás a ver? Isto é injusto. Estás a ver? Não é mudar de canal. Estás a ver? Isto é muito grave o que se está a passar. Não se resolve nada com guerras. Ouviram? Mais novos. Não se resolve nada com guerras. Não se resolve nada a bater uns nos outros lá em casa. Hã? Não façam da vossa casa a Ucrânia ou a Palestina, ok? Não. Mas é assim que se começa. É no ódio entre nós, nas zangas entre nós, que vão subindo de escalada e que não pode acontecer. Vamos pedir a Deus então que faça de nós construtores de uma fraternidade cada vez mais universal. Vamos também pedir ao Senhor que nos dê esta coragem, porque é preciso ser coragem, de em vez de sermos beneficiários da religião, sejamos
dadores da nossa vida à religião, que a Igreja ganhe connosco, pela nossa vida, pela nossa dedicação, pela nossa maneira de estar, pela nossa intervenção. Não sejamos cristãos passivos, ouvintes, vem picar o ponto à missa e acabou. Não. E vamos pedir ao Senhor o grande dom da humildade, para que nunca, em circunstância alguma, nos achemos mais do que os outros. E não nos lembramos todos daquilo que o Papa Francisco disse no sábado da vigília cá em Portugal? A única altura em que alguém olha de cima para baixo para o outro é para lhe esticar a mão e para o levantar. Que seja esta a nossa atitude e que nenhum de nós que está aqui e nenhum dos discípulos de Jesus alguma vez na sua vida se ache acima dos outros. Se já se achou acima dos outros, confesse, porque é um pecado grave achar-se mais do que os outros. Que assim seja.